suas mãos e cada um que está. Mas eu te peço a sua hora em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Quero saudar a igreja da paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no tema, né? Hoje, Daniel, capítulo 6. Louvado seja o Senhor. Vou estar lendo os 3 primeiros versículos e vou estar lendo onde é o tema. Vou estar lendo para ganhar tempo. Louvado seja o Senhor, que diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 1 diz: E apareceu Ben-Hadário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O versículo 27, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Irmão, vamos repetir comigo no 3, esse versículo 27? No 3, todos juntos. 2, 3. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja o Senhor, irmão. Pode se sentar. Louvamos a Deus por essa oportunidade, pela sua confiança. Mais uma vez estarmos aqui com essa grande responsabilidade. Como eu sempre falo, não sou pregadora, mas se falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. E nesta noite, queridos, creia que é noite de mudança de cativeiro, é noite de mudança de sentença. Eu não sei qual é a sentença que você recebeu, mas esse culto desde o início está falando sobre isso, querido. Basta você crer, basta você crer. Eu não sei qual foi o diagnóstico, não sei qual foi a sentença que você já recebeu, que está preocupando o teu coração, mas eu quero te dizer, não turme o vosso coração não, crede em Deus, crede no Senhor Jesus Cristo, queridos, porque Ele está aqui, e quando Ele está aqui, querido, grandes coisas Ele já está fazendo, porque o primeiro que entra por essas portas é o Senhor. Quando as irmãs chegam para orar, Ele é o primeiro a estar sentado no seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite, é noite de você confiar. Essa palavra é uma palavra linda, tremenda, aonde tem grandes ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o primeiro até esse último versículo são coisas lindas, aonde através de Daniel, nesse capítulo aqui, queridos, capítulo 6, Daniel nos ensina, nos dá uma lição de como ser crente. Daniel nos ensina o que é confiar no Deus verdadeiro, no Deus na qual nós servimos. Porque a palavra de Deus diz aqui que já havia mais 60 anos, já tinha passado 60 anos, quando Daniel foi levado a cativo ao palácio babilônico. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e Daniel, em meio àquilo tudo, louvado seja o nome do Senhor, mesmo vivendo em meio à corrupção, ao meio, tudo que ele viveu, idolatria, ele não perdeu a confiança no Senhor, ele não se corrompeu. Daniel não se corrompeu. E agora a gente depara com esse versículo, essa passagem que linda, nesse capítulo aqui, onde a partir do versículo 6, 3, por causa desse versículo, querido, começa a ser maquinado, ser arquitetado uma grande conspiração contra a vida de Daniel. Porque aqui, esse versículo 3 diz assim, então o mesmo Daniel se distinguiu
destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Oh, queridos, por causa desse, aqui começa tudo mudar na vida de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que pareciam, né, até ser amigos, agora se torna inimigo de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel tinha um espírito excelente. E aqui eu meditando, né, eu estudando, pesquisando, eu fui ver qual era o significado, me chamou a atenção desse Daniel se distinguiu. Olha o que diz, querido. Está relacionado à capacidade de discernir o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Isso era uma das qualidades lindas de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso trouxe, querido, trouxe ira, trouxe ciúme, trouxe inveja aos corações dos outros. Porque Daniel aqui já estava escolhido para ser destacado no meio de todo o reino. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, né, e no decorrer da passagem, a gente vê que nessa conspiração, né, que eles tentam fazer contra Daniel, eles querem algo, né, porque eles sabiam que na vida moral, né, política e moral, Daniel não tinha nada que levasse Daniel a falhar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Entre esses versículos 1 e 3, né? Não demorou muito tempo não, queridos, para que o rei, né, devido à aptidão de Daniel, o constituísse, né, sobre todo o reino. E essa decisão, né, despertou ciúmes e inveja nos outros, e logo se tornaram inimigos de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, queridos, né, Daniel se torna alvo de uma conspiração. Só que, quando, muitas das vezes, nós como servos de Deus, queridos, a gente às vezes não temos estratégia, não buscamos estratégia de Deus para dar um bom conselho, para agirmos, sabemos como lidar com a situação difícil que vem, né, nas nossas vidas, que nós passamos. Não temos, muitas das vezes não temos. Mas Satanás, queridos, ele tem grandes estratégias. Aqueles que dão brecha para o inimigo, para ser usado pelo inimigo, tem grandes estratégias, busca estratégia para fazer o mal, para derrubar a pessoa. Tem, porque aqui eles tiveram grande estratégia. Porque que já, né, na lei não tinha nada contra Daniel. Eles fizeram o quê? Na lei tentaram buscar, né, eles se reuniram e falaram que na lei do Deus de Daniel eles iam fazer algo, né, só para tentar, né, louvado seja o nome do Senhor, a fidelidade, testar a fidelidade de Daniel. Então era na lei do Deus de Daniel, porque eles sabiam, eles conheciam como era Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles fizeram, né, um decreto no qual Daniel não participou. Né, louvado seja Deus. Que durante, né, 30 dias, né, todos os príncipes, aqui no versículo 7, ó, todos os príncipes do reino, os presidentes, prefeitos, capitães, governadores, tomaram conselhos a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, querido, a Bíblia diz, né? Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada a forma e a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele não sabia, né? Ele não estava ali, não fez parte dessa reunião, né? Mas ele ficou sabendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ficou sabendo, né, desse dito. Mas eu quero te dizer que quando Daniel ficou sabendo desse dito, né, ele não sentiu medo, ele não se desesperou. Não, queridos, ele não fez isso. Sabe o que o Daniel fez? Ele continuou a fazer aquilo que ele costumava, que a Bíblia diz que ele costumava a fazer, a orar. Ele costumava orar. 3 vezes ao dia, Daniel entrava no seu quarto e ia buscar o Senhor. E quando ele soube disso, ele continuou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se desesperou, ele não foi tentar nada, queridos. Não. Ele não foi fazer pergunta, não. Ele foi orar. E é isso que nós devemos fazer, que muitas das vezes, né, a situação vem, fica complicada, passando por algum momento dentro do nosso lar, com algum dos nossos, ou nas nossas vidas mesmo. A gente entra em desespero. A gente quer desistir, a gente quer parar. Mas Daniel não fez nada disso. Daniel foi orar. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi orar, entrou no quarto dele com as janelas abertas. Ele sabia do edito, mas ele não fechou a janela, não. E a Bíblia diz que a janela do quarto de Daniel ficava de frente para Jerusalém. Mas ele não fechou, ele foi orar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que os outros, o que eles fizeram? Que se tornaram inimigos de Daniel. Agora eles ficaram na expectativa, né? Na expectativa de ver Daniel fazer aquilo que eles estavam esperando, né? Ver ele orar. E eles viram. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles viram, queridos, olha, já tinham feito, a Bíblia diz que já tinham feito o rei assinar o decreto. E não podia ser revogado. Então, o que ele fez? O que Daniel fez? O que eles fizeram? Eles foram, né, já que eles estavam na expectativa, né, de encontrar Daniel, a falha em Daniel, eles viram a falha de Daniel, né? Então eles foram até o rei. Eles foram o rei Dário e falaram, né, o que Daniel estava orando, como se Daniel estivesse desfazendo do rei, né? Porque aqui diz, ó, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13, então responderam e disseram diante do rei Daniel e dos transportados de Judá: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha, queridos, eles foram até o rei Dário e comunicaram. Louvado seja o nome do Senhor. E um versículo que me chama muita atenção, que falou muito ao meu coração, querido. Esse versículo 14 foi um dos versículos que me chamou muita atenção. Foi quando fala assim a palavra: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Queridos, olha que coisa linda. O rei ficou penalizado. E mais para cá para frente ainda fala ainda que ele ficou sem dormir. O rei ficou sem dormir, queridos. Porque essa lei não tinha como voltar atrás. Ele até tentou fazer algo, mas não podia fazer nada, porque já tinha ali assinado o decreto, já tinha colocado o anel, já tinha selado, e não podia ser revogada essa lei do Medes do Persas. Aqueles que fizessem a contra esse edito tinham uma ordem: seria lançado nas covas do leão. Louvado seja o nome do Senhor. E lindo, Daniel, ele não negou o seu Deus em momento nenhum.
Você vai chegar e vai tirar satisfação? Você vai brigar? Como é que você vai se portar? Porque Daniel, queridos, ele poderia, mas ele saiu. Ele saiu em silêncio. Ele foi levado para as covas dos leões porque não tinha como fazer nada. E o que é mais lindo nessa passagem é que o rei da Babilônia, o rei, querido, olha que coisa linda, tinha confiança em Daniel. Ele via em Daniel que ele tinha um espírito excelente. E você, queridos? E nós? Como é que o nosso chefe de trabalho carregado olha para nós? Como é que o professor da faculdade vê nós? Como? Como os companheiros, os colegas de escola nos vê? Como é que nós estamos nos portando? Porque ser aqui o servo do Senhor é muito fácil aqui dentro da igreja. É muito fácil. Mas lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, como é que é? Eles têm confiança, total confiança. Porque esse homem aqui, ele era escravo, ele estava ali como cativo. Olha quem foi escolhido. Olha quem estava para ser escolhido pelo rei. Daniel. Ele passou tudo que ele passou. Perseguição, calúnia, tudo. Mas ele era cativo. Ele estava dentro do palácio, mas como cativo. Aleluia. E como cativo, ele foi diferente. Como cativo, ele foi escolhido. Como cativo, ele conquistou, ele mostrou. E sabe o que é mais lindo? Ele deu um grande testemunho. Porque olha que coisa linda esses versículos 11, 14. Esses versículos são muito lindos, 26, 24, 26, o 27. Porque a gente vê aqui como o rei via o Deus Daniel. Nesse capítulo aqui, que é essa passagem, que chama a atenção, que entra na cena, não é o Daniel não. É o Deus de Daniel. É o rei de Daniel. E às vezes nós queremos glória. Nós queremos ser o tal. É o que louvo mais bonito. Como se fosse aqui competição. E Daniel, queridos, não teve isso não. Olha que coisa linda. Porque ele foi lançado na cova dos leões. E ele foi. Tirou o sono do rei. O rei jejuou. O rei até jejuou. Para que ele não fosse. Porque era uma sentença de morte. Mas Deus mudou a sentença. E ele foi, queridos. Ele foi, né? Jogado na cova dos leões. Colocaram pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Louvado seja Deus. Ele chegando na cova, chamou por Daniel. Olha aqui o que diz o capítulo, versículo 20. O 19. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando na cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Ele reconhecendo. Olha aqui, queridos. Servo do Deus vivo, dá-se lá o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que versículo lindo, queridos. Ele que responde. Ele falou com Daniel de manhã cedo, ele foi o primeiro a ir. E reconhecendo que Daniel era verdadeiro
Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, querido, foi parar dentro da cova dos leões. Mas Daniel saiu de lá. E olha que a Bíblia nos diz que o inimigo, ele anda rugindo como leão, procurando a quem tragar. Imagine como os leões não estavam, pastora Rosa. Se ele anda rugindo, Satanás, como um leão. Imagine como esse leão não estava. Mas Daniel ali, queridos, ele era inocente. Ele tinha um espírito excelente. Ele não negou o Deus dele. Não, mediante o decreto, mediante conspiração. E não tratou mal nenhum desses outros 119. Não foi tirar satisfação. Aquele continuou falando a inocência. Ele era inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, aquele edito foi mudado. A sentença, Júnior, foi mudado. Porque foi feito um outro, queridos. Aí para quem? Para os inimigos, aqueles. Porque veio toda a verdade. Veio toda a verdade. E aqueles que foram ocupados, que fizeram Daniel ser jogado na cova dos leões, agora tanto eles como toda a sua família, foi feito um novo decreto. E o novo decreto foi para eles. Eles foram jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes de eles chegar lá na cova, os leões tragaram eles. Não foi preciso nem eles chegar. Daniel chegou lá na cova. E esses acusadores não chegaram nem lá dentro. Olha como esse Deus é lindo, queridos. Vale a pena nós servirmos. Vale a pena a gente não dar confiança para Satanás, porque é ele que nos acusa. Aleluia. É ele que nos calunia, é ele. E se tem alguém dando brecha para ele, não liga. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, louvado seja Deus, nesse versículo 26, olha o 25 para me fechar. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, é para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel, queridos, do poder dos leões. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e nessa noite ele está te livrando de toda a artimanha de Satanás, de toda acusação, de toda sentença de morte. Nessa noite, Deus está dando livramento de morte. Não sei para quem é, queridos, mas Deus está mudando sentença dentro do teu lar. Deus está mudando sentença aqui de morte. É de morte, queridos. Leva para a tua vida, para a tua casa, que Deus está dando um grande livramento. E eu creio que vai ter culto e ação de graça, porque a sentença já foi decretada, já foi assinado o edito por Satanás. Mas nessa noite, Deus muda a sentença, Deus dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai tirar satisfação, queridos, não vai brigar. O nosso advogado é Deus, ele julga a nossa causa. Só preste atenção no teu proceder, só fica ligado como você se comporta, porque é isso que Deus quer saber. É como nós nos portamos diante dele em meio à Babilônia, que é o mundo, queridos. É isso. Porque Daniel foi encontrado neles, querido, ele foi escolhido. Então não tenha pressa, não tenha pressa de nada. Se você tiver que ser destaque dentro da tua faculdade, você vai ser. Na tua sala você vai ser o melhor aluno. No teu trabalho você vai ser o melhor profissional, o melhor funcionário. Você vai ser promovido. Agora depende de você.
Porque o papel de Deus ele sabe qual é. Ele não precisa de ajuda, mas também não precisa de ser escandalizado. Porque quando nós escandalizamos, queridos, aí o negócio fica sério. Daniel poderia fazer muita coisa, mas ele não fez. Não fez. E veio o resultado. O Deus foi reconhecido, eu creio, queridos. Daniel ganhou foi uma nação inteira. Porque se o rei da Babilônia, o rei, ele reconheceu o poder do Deus de Daniel, Maria José. Ele reconheceu o Deus de Daniel, o poder do Deus de Daniel. Isso dá de entender que toda aquela nação reconheceu o Deus de Daniel. E o teu colega, queridos, e o teu patrão, e os teus professores, tem olhado para você e tem falado: esse aí serve Deus mesmo, essa serve a Deus de verdade, essa serve Deus. O Deus dela é um Deus verdadeiro, não é Deus morto. Então, querido, nessa noite, fica com essa palavra. Deus sabe como cada um entrou por essas portas. Deus sabe como cada um deixou os seus lares. Mas uma coisa nesta noite: tem sentença mudada. Tem laço de morte sendo repreendido. Tem sepultura sendo fechada nessa noite. Porque já tinha sido assinado o edito no inferno. Mas a tua família já foi orada aqui nessa noite. A tua família é de Deus. Já foi dado aqui, já foi ensinado como fazer na tua casa com os teus. Já foi. Então, se você perder, não vai ser culpa de Deus, porque eu ouvi ensinamento aqui. Daqui indo para aí. Eu já vi oração, querido, daqui indo para aí, já vi oração, já ouvi, eu recebi. Então, não se preocupe. O que salvou Daniel da cova dos leões foi porque ele creu nos Deus que ele servia. Ele cria no Deus que ele servia. E mesmo meio àquela conspiração que armaram contra a sua vida, ele não deixou de fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Aleluia. O que ele acostumava fazer era orar. E eu vou fazer uma pergunta e vou entregar o microfone. O que está te fazendo e quem está te fazendo deixar de orar? Responde para você. Porque o edito nada deixou Daniel, aleluia, parar de orar. Ao contrário, é na angústia, na dificuldade, é em meio a tudo que a gente tem que orar. Então faça como Daniel e responde para você nesta noite: quem está deixando fazer? Quem está te deixando fazer de deixar de orar? E quem e o que? Se tem alguém e algo, queridos, não deixa não. Grita, pede socorro a Deus, grita, porque Ele te socorre nessa noite. E assim eu agradeço a oportunidade e que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado